rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar comentando aí sobre o Wendel, vamos falar um pouquinho mais sobre o Vidal, Alexis Sanches, vamos estar falando sobre o Wallace, informações quentíssimas, principalmente sobre o volante Wendel, meu querido. Então você que tá aí, se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, dá essa força pra nós, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. Se inscreveu? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e já sem o Ilharão. O Flamengo chega a São Paulo para enfrentar o Corinthians amanhã às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Poucos torcedores recepcionaram a delegação no hotel em Guarulhos e receberam o carinho dos jogadores do rubro-negro que amanhã entra em campo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Não tem o Arão, que foi vendido para o Fenerbahçe, não vai ter jogo de despedida, não vai ter... Já foi vendido, infelizmente. Sai do Flamengo com vaias, né, meus amigos, né? No jogo contra o Tolima, ele entra no jogo, começa a fazer um monte de cagada, é verdade. Tomou vaia, mas, pô, chato, né? O cara ir embora com vaia, enfim, mas foi embora com vaia. Outra situação também, para comentar, não tem o Arão e não tem o Arrascaeta, que a gente já conversou aqui, beleza? E o Gabigol fez um post no seu Instagram, né, em homenagem à despedida do Fred do Fluminense, que acontece hoje, né, o último jogo da carreira do Fred. O Gabigol publicou uma imagem no Instagram, né, dizendo que foram grandes duelos do Flamengo com o Fluminense, mas que rivais só são dentro de campo, e parabenizou ele aí pela despedida dos gramados. O negócio é o seguinte, meu parceiro, no próximo dia 18 de julho, abre a janela internacional de transferências e os novos reforços do Flamengo já poderão entrar em campo. Faltam 9 dias para isso acontecer, então bem próximo aí da estreia do Everton Cebolinha, Arturo Vidal, possibilidade do Wendel, Wallace, que a gente vai estar comentando daqui a pouco. Vamos entrar agora no assunto do Wendel, rapaziada, com duas informações importantíssimas. A primeira que eu vou estar comentando aqui com vocês foi publicada pelo Globoesporte.com, pelos jornalistas Caê Mota e Fred Gomes. O Wendel venceu hoje lá a Supercopa da Rússia, né? Meteu um golaço de fora da área, chapada curva, joga demais o Wendel, tá? Os brasileiros fazem muito sucesso lá no Zenit, o Malcom, o Claudinho, enfim, venceu o Zenit a Copa da Rússia. E o Wendel deu uma entrevista hoje, meio que, não sei de nada, não sei... Vocês já sabem que eu já comentei aqui no canal, publiquei lá no Instagram. Para quem não viu essa entrevista ainda, tá lá no Instagram. Corre lá para você conferir, Mengão.melhor, não perde. E é o seguinte, o Globo Esporte publicou que o Wendel, juntamente aos seus agentes, apresentaram uma contraproposta ao Flamengo e aguardam o ok do Flamengo para essa contraproposta de luva, contraproposta salarial, de quanto ele vai receber, para tratar a liberação com o Zenit da Rússia. O volante campeão da Supercopa da Rússia nesse sábado coloca condições entre luvas e salários e aguarda a sinalização positiva e considera o valor valer a brecha da FIFA por empréstimo. Ou seja, o GE. Globo destaca que aquela situação de que o Zenit, o Wendel, por conta da boa relação com o Zenit, não vai exercer a tal da cláusula lá que a FIFA colocou, que permite a liberação do jogador por 1 ano por conta desse conflito entre Ucrânia e Rússia. O Wendel não vai fazer isso porque ele tem uma boa relação com o Zenit. Ok, tem uma boa relação, mas não. Ele vai sim, ele já aceita essa possibilidade, porque o Flamengo já deixou bem claro, tá? Que, meus amigos, não dá para contratar o jogador, que seriam 15 milhões, 18 milhões de euros que o Flamengo teria que oferecer ao Zenit para liberar. O Zenit, por livre e espontânea vontade, obviamente não vai liberar o jogador, né? Não vai liberar, sim, porque é um bom jogador, é titular do time, joga, fez um jogaço hoje, mas o Wendel já considera valer essa cláusula. O agente do Wendel negou essa possibilidade de entrevista, no entanto, o Wendel, quando foi perguntado sobre isso, não negou. Não negou, disse que também, não disse que sim nem que não, mas foi aquilo. E aí, Wendel, vai exercer a tal da cláusula? Perguntou o repórter. Ele falou, não sei de nada, não sei. Se ele não fosse exercer,
ele diria que, ó, não vou fazer isso porque eu gosto do Zenit. Ele não falou isso, ele falou que não sabe de nada. Ou seja, existe a possibilidade dele exercer e o GE. Globo destaca também essa situação aqui, tá? Ele só aguarda o ok do Flamengo, ó, ok, aceito essa proposta salarial, aceito essas luvas, pode aí negociar com o Zenit ou então exercer a tal da cláusula, tá? E aí, o meu amigo, o Paparazzo, tá até aqui, ó, só deixa eu complicar aqui, ó. Uma das possibilidades na mesa é oferecer sem custos aos russos uma extensão ao contrato que termina em meados de 2025, tá? Então, de repente, ele estende o contrato com o clube russo em prol de ir jogar no Flamengo, tá? Também existe essa possibilidade, além da possibilidade de exercer lá a tal da cláusula. E aí, o meu amigo Paparazzo Rubro-Negro foi até o Twitter, até o Instagram, e publicou que o jogador já aceitou o que foi oferecido pela diretoria do Flamengo, tá? E começa a ver detalhes de uma possível mudança para o Rio de Janeiro. Negócio cada vez mais próximo de acontecer. Uma fonte ligada ao atleta comunicou ao Paparazzo que ele também tem interesse, né? Na verdade, que equipes inglesas, né? O Arsenal, o Everton, também tem interesse, né? Na contratação do jogador. Mas o desejo dele é de retornar ao Brasil nesse momento e de vestir o rubro-negro, de vestir o manto sagrado do Flamengo. Amigos próximos dele de Duque de Caxias já comemoram possível vinda e dizem para os mais próximos que ele já conta que está muito perto de vir. Então, ou seja, quando o veículo A, veículo B, YouTube A, YouTube B começa a falar a mesma coisa, é porque realmente está quentíssimo, está bem próximo do jogador se acertar com o Flamengo. O Fábio Aleixo, que é um jornalista brasileiro e que cobre o futebol russo, tem autonomia para falar sobre o futebol russo, disse que após as declarações do Wendel de hoje, ele perguntou a uma pessoa do Zenit se ele fica. A resposta foi: quem é que sabe? Ou seja, o Zenit já não tem mais certeza, né, se o Wendel fica lá na equipe russa, beleza? Então, cada vez mais próximo aí o Flamengo de concretizar a contratação desse jogador. Vamos seguir o baile aqui, mas antes, meu querido, se inscreve no canal. Não perde essa possibilidade, dá essa moral, se inscreve. Segue lá o Instagram, Megão.melhor, publico várias coisas lá também bacanas. Segue lá, segue aqui. Beleza? Vamos lá, galera. Teve uma outra situação também, que teve um rapaz que marcou o Wendel nos stories e escreveu: quero ver aonde o Dorival Júnior vai botar esse monstro aí. E marcou ele no Instagram. O Wendel pegou essa publicação e repostou nos stories. Mas isso você só pode ver no Instagram, que eu não vou publicar aqui para não ter problemas também de direitos autorais e tal. Corre lá no Instagram, mengão.omelhor. Corre lá para você ficar por dentro disso tudo, beleza? Vamos passando para o próximo assunto aqui. Além do Wendel, o Flamengo tem conversas caminhando com otimismos por o Wallace, primeiro volante da Udinese. O clube projeta chegar a um acordo de até 6 milhões de euros para os 70% dos direitos econômicos do jogador. Os italianos inicialmente pediram 8 milhões de euros, mas aceitam negociar por um valor menor. O Flamengo, como eu disse, ofereceu 6 milhões de euros, informação também do GE. Globo, do Caemota e do Fred Gomes. Então o Flamengo pode estar trazendo esses dois volantes. Aí tem um contraponto, né? Caramba, o Flamengo só pode substituir 3 jogadores, né? E aí vai ter Vidal, vai ter o Wallace, vai ter o Wendel, vai ter Cebolinha, vai ter 4. Alguém vai ficar de fora da Libertadores. Mas aí na semi pode escrever mais, né? Alguém vai ficar de fora das quartas, né? Mas aí tem que vencer as quartas para estar na semi. Tem essa questão também, que aí é problema do Marcos Braz, da comissão técnica, resolver essa situação aí, beleza? Vamos estar passando para o próximo assunto. Segundo o jornalista Fred Gomes, né? O Vidal a caminho da Itália aí nessa noite e na terça-feira ele já retorna ao Flamengo para assinar com o Flamengo de fato, o Flamengo anunciar o Vidal nas redes sociais, tá? E depois do dia 18, que é o confronto contra o Juventude, todos esses jogadores já estejam aptos a jogar com o manto rubro-negro, beleza? Ó, tem mais notícia, hein? Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a Internazionale de Milão vê com bons olhos a ida do Alexis Sanches, o chileno, para o Flamengo. O Flamengo tem pressa e aguarda uma resposta do jogador.
o clube estaria disposto a oferecer os mesmos ganhos que o Vidal recebe. Ainda segundo La Gazzetta dello Sport, a Inter vem encontrando dificuldades em achar interessados no jogador. Ele não quer abrir mão de dinheiro. Recentemente, o mesmo recusou sondagens de alguns clubes. Ainda segundo a Gazeta, Galatasaray, Sevilha, Vila Real, Colo-Colo e River Plate foram clubes que Santos recusou sondagens. O Flamengo não tem pressa pela resposta para saber se avança ou não no negócio. Então também existe a possibilidade do Alex Sanches vir para o Flamengo. O Marquinhos do canal Tudo Pelo Flamengo fez uma pergunta ao Braz ontem na entrevista de apresentação do Cebolinha, né? Na verdade, anteontem, eu acho, né? Fizeram essa pergunta e o Marco Braz meio que não disse que sim, mas também não disse que não, né? Meu querido, dá essa moral, tá? Se inscreve no canal, aciona o sino, massa o like. Um beijão pra todos vocês. Valeu, galera. Saudações brasileiras.